E à medida que o tempo vai passando aí, o pessoal vai se acostumando a chegar um pouquinho mais no horário, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui rapidinho. Bom, quantas pessoas têm aparecido nas aulas aí? Geralmente dá umas 30, 33. Então, aos poucos, o pessoal vai aparecendo aí. E a gente vai, então, vamos iniciar a nossa conversa aqui hoje, apresentar para vocês algumas coisas e vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco aí, porque à medida que o tempo vai passando, o pessoal vai chegando e a gente vai indo. Bom dia aí a quem está aí colocando, né? Menina aí, Ráfaga. Eu estou respondendo. Bom, gente, vamos lá. Bom dia a todos mais uma vez, aos que estão chegando agora aí. Meu nome é Marcelo, tá? Eu sou professor da disciplina de topografia e geodésia, né? E nós vamos ter um convívio aí durante esse semestre com essa disciplina e no próximo semestre com geoprocessamento, né? Então, deixa eu me apresentar a vocês antes de tudo, né? Meu nome é Marcelo, né? Então, em alguns nomes lá na faculdade, Marcelo Cósmica também é o meu nome, né? Nome e sobrenome. Geralmente, sala de aula a gente chama assim por Marcelo, né? E bom dia aí. Geralmente a gente tem aí essa disciplina, o desafio da disciplina da topografia, né? Que nós vamos trazendo no dia a dia para vocês, né? E o que ocorre a gente tem aí já, vamos botar aí que nós temos aí de UGB já décimo quarto ano de UGB, né? E nós lecionamos aí essa disciplina já esse tempo todo aí, né? E o que acontece, né? À medida que o tempo vai passando, a gente vai evoluindo, mudando a forma de buscar o melhor aprendizado para vocês, né? E a gente vai conversando e trazendo uma noção aí para vocês, uma boa ideia para vocês terem aí sobre o que vem a ser a nossa ideia aí da topografia. Mas antes de tudo, a minha formação é engenharia, né? Eu sou engenheiro cartógrafo, né? E toda a minha especialidade, né? O meu mestrado também é nessa área de geodésia. Nós vamos conversar um pouco sobre isso aí, né? Trazer isso para vocês. Que antes de tudo, né, gente, aí, ou seja, a gente já tem um bom tempo de estrada, né? Eu trabalho com isso desde quando me formei na faculdade. Eu trabalho com topografia, trabalho com geodésia, trabalho com cartografia, né? Eu tenho empresa que faz, a minha empresa faz esse tipo de trabalho, né, essencialmente, né? Então a gente tem aí já, só de formado aí, tem muito mais do que a idade de vocês, ou seja, a gente já tem aí 32 anos, vamos fazer 32 anos de exercício profissional, né? E importante, né? Que aí, à medida que o tempo vai passando, a gente vai exercendo a profissão e aí eu creio que, à medida que os anos vão passando de instituição, também a gente vai tendo novas formas de passar e de ensinar para vocês isso aí, fazer com que vocês compreendam um pouco, né, do que vem a ser a topografia, né, essencialmente a topografia voltada para o que o engenheiro civil precisa, né? Então isso que é o mais importante, né, trazer isso para vocês. Então, assim, não sei se alguns de vocês aí
trabalha com topografia, já teve oportunidade de trabalhar com isso, ou conhece, vem da área de técnico de estrada ou edificações, eu não sei. Se alguém tiver, pode falar aí à vontade, gente. Não é só não é só eu que tenho que falar aqui, não. Eu creio que vocês também têm que colaborar aí e falar também, né? Isso é importante. Mas, gente, a topografia ela tem uma relação essencialmente voltada com a prática, né? Ou seja, com o lado prático, de você ter associação entre o que a gente trata a nível teórico e na aula, e de outra forma também, diretamente na parte prática, né? De exercitar isso no campo, né? Ou seja, a teoria e prática na topografia, elas são bem relacionadas diretamente, né? Então, o que ocorre? Nesses tempos difíceis aí que nós passamos, né? Ou seja, desde o início do ano passado, iniciamos a aula, a outra turma que está no 7º período, nós iniciamos a aula de forma presencial, mas logo depois veio a necessidade de interromper e aí passamos a trabalhar isso de forma remota, né? E vamos botar assim que foi um pouco difícil, né, no início, para tentar imaginar como é que a gente vai fazer com que o aluno conheça e veja um pouco da topografia, né? Não da forma presencial, da gente estar relacionando. Estou evitando falar algumas palavras para depois a gente chegar e um pouco mais à frente tratar diretamente sobre isso. Mas a gente teve que enfrentar vários desafios, né? Então, e aí parte disso nós vamos estar trazendo para vocês aqui nesse semestre. E também, por outro lado, né, aí tivemos que exercitar algumas competências, né, que nós desenvolvemos junto com outros professores. E, por exemplo, no semestre retrasado, ou seja, no primeiro semestre do ano passado, essa disciplina nossa de topografia, ela trabalhou muito em conjunto com a disciplina de projetos, né? Quem lecionava projetos era um outro professor, o professor Rex. Agora vocês estão com a professora Isanda, né? E a tendência é que a gente continue até a trabalhar um pouco as coisas, vamos botar assim, um pouco relacionadas com isso, que até depois vou mostrar para vocês. Nós fizemos um artigo publicando dessa experiência, né? E saiu, está no e-book da instituição, que saiu há pouco tempo. Depois vocês podem procurar lá, vocês vão achar lá o artigo que nós escrevemos sobre associar duas disciplinas trabalharem em conjunto, né? Então, já trazendo um pouco para o lado da topografia. Por quê? Porque a topografia trabalha com o espaço, com você conhecer o espaço, de você saber como aquele espaço ele existe, né? E como você modela ele, ou seja, como é que você traz ele para um ambiente modelado, um ambiente matemático, né? Como você aplica a matemática dentro da realidade. Ou seja, você vê uma rua, você vê um morro, e essa rua e esse morro, você tem que chegar e matematicamente criar alternativa para poder fazer com que você consiga representar isso em uma prancha. Vamos botar assim, estou olhando aqui, imaginando isso aqui numa prancha, num ambiente, num papel, vamos botar assim, ou seja, se fosse diretamente num papel, mas não, hoje em dia a gente faz tudo isso dentro do ambiente computacional e nós vamos exemplificar isso. E isso é uma coisa muito importante, né? Ou seja, a topografia lida diretamente com isso. E quando houve essa associação com a disciplina de projetos aplicados à engenharia civil, porque há um caráter prático de se utilizar algumas ferramentas na disciplina de projetos, e ela auxiliou o quê? Na questão da modelagem, né? Ou seja, quando você fala modelar, justamente você pegar algo grande, vamos botar assim, e transformar em algo pequeno. Ou seja, você chegar e fazer com aquele algo pequeno, não é simplesmente você reduzir, né? É você reduzir e aí matematicamente você associar aquele tamanho, aquela escala de redução ser associada, né? E também você associar informações geométricas àquele espaço. E aí foi desenvolvendo, vamos falar um pouco mais sobre isso,
Mas vocês veem aqui que eu uso até nas aulas, por enquanto, né, até nós voltarmos, eu uso aqui um quadro, é um quadro pequeno, mas ele facilita, né, até na hora de desenvolver os exercícios aqui, né, eu procuro trazer para vocês, não fica só na questão expositiva, né, de pegar o material, expor o material, que esteja, por exemplo, no PowerPoint, mas junto com isso a gente traz, eu tenho um quadro aqui que eu vou procurando fazer essas anotações. Algumas anotações às vezes não ficam nítidas, né, para vocês, mas isso não tem problema, eu tiro uma foto, eu passo um scanner aqui no celular e disponibilizo no grupo para vocês poderem ver a resolução até no celular de vocês com mais calma, né? E não ficar um pouco preso naquela tensão, mas isso é uma forma até de tentar facilitar com que vocês consigam compreender um pouco melhor isso, né? Então, compreender um pouco melhor as resoluções dos exercícios. Então, isso é uma coisa que nos impacta diretamente, tá? Uma outra situação, antes de nós vamos conversar muito sobre topografia, mas antes de conversar mais sobre topografia, uma outra coisa é que nós vamos ter durante esse semestre algumas aulas práticas, tá? Não sei se a coordenação, o professor Guilherme já falou com vocês, mas está em fase final de aprovação. Eu já disponibilizei o meu cronograma das aulas para eles, né? Ou seja, aos sábados nós vamos ter alguns sábados aí que nós vamos ter aulas práticas, né? Ou seja, não vão ficar somente na questão teórica, né? E a nossa aula prática, né, da disciplina, nós temos essa aula prática fora não é dentro do laboratório, essa aula prática ela é na quadra, aquela quadra poliesportiva ali, no entorno do campus ali, ou seja, na calçada. A gente sempre utiliza alguns recursos ali, né? A gente costuma brincar que nos nossos áureos tempos aí de contínuo, sempre nós fazíamos medições na Via Light, né, ali quando o mato, né, aquele mato permitia, né, então, ou seja, a gente sempre procura trazer variações, né, diferenças, inovações, e a gente procura sempre trabalhar com essa questão da prática. Então, nós vamos ter a questão da aula prática, a tendência é que serão, vamos botar assim, 2 manhãs de aula prática, né? E vai haver uma divisão de grupos, né? Não vai ser uma divisão em 2 grupos, a turma, vamos colocar assim, né? Um grupo fará num sábado, no outro sábado subsequente será o outro grupo, aí depois vamos ter um intervalo, vai avançando a questão teórica, né? E um pouco mais à frente nós vamos ter um outro grupo fazendo sua abordagem prática sobre outro tema, sobre outra situação, e aí depois nós voltamos novamente com o segundo grupo fazendo essa prática também, né? Ou seja, a intenção é fazer com que realmente não haja nenhuma perda para vocês, né? Vocês não venham a perder informações, né? Pelo contrário, né? Vamos fazer o possível, que for necessário para vocês justamente ganharem a quantidade maior possível de conhecimento nessa questão da topografia aí, tá? Pessoal, por enquanto tá ouvindo bem aí? Tá tendo algum problema? Não, né? Se tiver, é só falar. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou compartilhar aqui o PowerPoint. Vocês só me dizem aqui, tá aparecendo aí o PowerPoint aí direitinho, não? Apareceu. Perfeito. Pronto. Aí está o PowerPoint com a questão da apresentação. Eu vou passando aqui, nós vamos trocando algumas ideias sobre algo que eu coloquei aqui. Então, na nossa aula de hoje,
nós vamos trazer algumas coisas relacionadas, né? Trazer uma introdução sobre a disciplina, algumas questões conceituais, apresentar algum material de referência também, um material bibliográfico, né? E vamos trazer principalmente, né, você vai trazer para vocês a importância da topografia. Eu não coloquei aqui a geodésia, mas a topografia, principalmente estou colocando aqui a topografia, a geodésia, e para trazer isso aí para vocês terem entender um pouco dessa importância, né? Bom, estou de volta aqui, gente. Bom, pessoal, está me ouvindo aí? Sim, professor. Ah, perfeito. Desculpa aí, mas caiu a luz aqui, mas já voltou, é tudo normal. Preferi nem rotear do celular, deixei para colocar direto aqui na questão. Deixa eu voltar ao que nós estávamos fazendo aqui, que era... Bom, está compartilhado aí com vocês aí o PowerPoint. Vocês estão vendo aí? Deixa eu só retomar uma coisa aqui importante. Deixa eu ver.
Bom, vocês estão conseguindo ver o PowerPoint aí direitinho aí, não? Ou está aparecendo eu aqui? Sim. Ah, então tá bom. Deixa eu só aumentar um pouco o zoom aqui, porque ele está com animação. Bom, então onde eu parei aqui, eu estava falando sobre a questão da importância, né, da topografia para a engenharia civil. E aí nós vamos debater um pouco, conversar um pouquinho sobre isso aí. Vou agora avançar um pouquinho mais. Eu vou mostrar para vocês aqui a questão da nossa ementa. Ah, importante. Sempre terá material lá na plataforma do NEAD. Tá? Eu deixei até um material que eu postei ontem, mas o material didático, as referências bibliográficas aqui, eu vou colocar para vocês ainda lá. Tá? Eu vou colocar isso lá no texto do NEAD, vai ter uns arquivos, eu vou até abrir os arquivos aqui, eu preferi até colocar depois da aula de hoje. Aí eu vou mostrar para vocês, tem um material lá que é um material para consulta, né? Para vocês poderem observar, isso é importante, né? Algumas referências, né? E tudo que vocês tiverem de informações também vale a pena, né? Vocês buscarem. Nós vamos comentar um pouquinho agora na frente, mas isso não tem problema algum. E uma outra coisa também é que eu tenho lá uns links do YouTube do semestre passado, não tem esse início da disciplina, vamos botar assim, as 3 primeiras aulas não tem lá, porque foram 3, 4 primeiras aulas, foram aulas presenciais, né? Mas depois da 4ª aula em diante, tem lá vários vídeos que eu postei das aulas passadas, né? Até das gravações das aulas, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser olhar lá também, eu coloco lá. Lá no YouTube tem um link lá no YouTube, ou então procurar pelo meu nome lá, vai achar lá no YouTube lá e tem um canal lá. Não quero fazer seguidor não, gente, não estou ganhando benefícios não. Mas só chegar lá e o pessoal entrar, tem material sempre que eu coloco lá, que eu achei a forma mais fácil de postar. Mas podem consultar lá à vontade. Mas sempre que possível vai ter algum material lá na plataforma do NEAD. E isso é importante para vocês verem, né? E aí nós vamos comentar agora, vou falar um pouquinho sobre a ementa para vocês, né? Antes até de falar sobre os conceitos, já vamos trazer um pouquinho da questão da ementa, até para vocês entenderem um pouco, né? Então a gente vai ter uma parte inicial da disciplina, que é uma questão conceitual, né? Ou seja, a gente traz os conceitos da topografia, sua importância, né? O objetivo, né? Principalmente, né? A relação da topografia com uma obra civil, isso é importante para vocês terem esse conhecimento. E aí a gente também eu faço uma abordagem também para vocês localizarem o que é topografia, né, e o que é geodésia. Nós vamos conversar boa coisa disso aí hoje com vocês, mas principalmente trazer essa questão da topografia, como a topografia se relaciona, ou seja, até onde é a questão topográfica, até onde começa a questão chamada geodésica, né? Ou seja, até onde a Terra é plana, até onde a Terra não pode ser considerada como plana. Gente, ninguém acredita que a Terra é plana, não, né? Alguém é terraplanista? Algum problema relacionado com isso ou não? Alguém é ou não? Não, né? Quem está falando aí é Michael que está falando? Você não acredita nessas coisas, não, né? Tô brincando, não. Não, pelo amor de Deus, hein, gente? Porra, pelo amor de Deus, senão eu seria o maior charlatão do mundo, cara. Eu estaria mais de 30 anos enganando todo mundo aí. Sendo enganador, já era para eu estar na cadeia há muito tempo, porque não existe questão de terra plana. Existe uma questão que você considera a Terra como plana, até onde você considera a Terra como plana, ou seja, até qual limite, né? Ou seja, até que extensão você tem a Terra como plana, aí você tem o chamado plano topográfico, né? E a partir de determinada extensão, vamos falar assim, você começa a tratar a Terra
com a questão da curvatura associada, né? Então, se você tem um trecho um trecho da tua obra, né, você vai fazer um dimensionamento por exemplo, de um cabo de fibra ótica de alguns metros, né? Aí você sabe que se você pegar uma trena e esticar naquela rua, por exemplo, você pegar uma trena e esticar ali, e você isso aqui você tem tantos metros aqui que você vai colocar. De cabo é tantos metros que eu medi aqui no mundo real. E a partir de um determinado momento você chega e você vai fazer extensões de quilômetros e quilômetros, aí você sabe que você não pode esticar uma trena, que é uma coisa impossível, né? Você tem que usar recursos da topografia para poder fazer esse teu trabalho, e aí você chega numa questão que você tem que considerar que há uma curvatura terrestre e você precisa fazer modificações, né? Fazer compensações nas tuas medidas, de forma que, ao dimensionar a quantidade de cabos que você vai colocar, você sabe que aquilo está associado a uma questão de curvatura, vamos falar assim, né? Mas pensando bem, e sendo bem realista, a topografia ela trabalha até uma determinada extensão. Você pode considerar aí alguma coisa perto de poucos quilômetros, ou até menos que quilômetros. Mas aí você pode dizer realmente que isso é verdadeiro. Então, por exemplo, se você fizer uma visada de 1.200, 1.300 metros, né, em condições favoráveis, ali você tem realmente 1.200, 1.300 metros. Não vou dizer o valor certo de cabeça, porque isso tem que ser calculado. Mas a partir do momento que você medir 1.400 metros, você já não tem 1.400 metros gravados. Você tem vamos botar aí, 1.400, alguma coisa ali, 3, 4, alguma coisa mudou, né? Ou seja, você começa a ter uma influência centimétrica, decimétrica, assim, não vou dizer de cabeça que eu não sei, que eu estou só para vocês terem a noção que há um limite, né, entre o que você considera como plano e o que não é plano, né? Tá, só lembrar, tem uma menina aqui que hoje ela trabalha e ela falou, ela tinha avisado a mim, tinha me avisado, aliás, a Vitória, né, que a aula seria gravada, mas a aula está sendo gravada aqui, não tem problema algum. Depois eu vou disponibilizar a gravação. Então, é importante saber isso, né? Então, essa parte inicial da topografia, a gente conversa muito sobre algumas coisas, né? Alguns elementos para poder serem entendidos, né? E compreender um pouco melhor. Isso aí é clássico, é importante entender isso, né? Como a topografia se divide e tal, e aí a gente começa a falar sobre topografia e geodésia e vai tratando um paralelo sobre isso. Depois nós vamos entrar numa segunda parte, né, que são as unidades de medida, né? Ou seja, quando a gente trabalha com topografia, nós temos que trabalhar com algumas unidades, algumas medidas, né? Sejam elas medidas de distâncias, ou seja, lineares, sejam elas medidas de orientação de forma, que são as angulares, e sejam elas medidas de valência, que são as medidas de área, né? Ou seja, então você tem, por exemplo, se usar o sistema internacional, a gente tem o metro, a gente tem o grau e a gente tem o metro quadrado, um exemplo. Mas também você pode estar trabalhando em uma obra que você tenha toda ela referenciada ao sistema inglês, né? Por exemplo, aí você pode ter as medidas lineares em pés, né? E aí já começa a ficar um pouco diferente, pés, polegadas. Então os angulares aí já fica na fase do grau, não foge muito. E quando você chega na área, você já pode estar trabalhando com acres, e aí fica um pouco diferente. Mas é importante saber que tem medidas a serem adotadas, tem medidas a se trabalhar, e principalmente nessa parte aí, nós tendemos a focar um pouco na questão do uso da máquina de calcular, né, na relação
angular, que o ângulo é fundamental, e vou trazer uns exemplos para vocês hoje aqui, para vocês verem, né? E o uso da máquina, da calculadora, isso é importantíssimo para termos sempre uma boa ideia disso aí e conseguir fazer. Porque às vezes acontece que o aluno, ele tem... Às vezes, acontece aluno que fala assim, professor, eu sei usar a calculadora. Eu falei, tudo bem, você sabe usar a calculadora, então você vai ter um bom sucesso, né? Um bom resultado na sua avaliação. Mas, às vezes, o aluno pensa que sabe usar a calculadora, mas não sabe, né? E, às vezes, isso acaba sendo um problema. E aí e o problema se propaga até o momento que você chega na hora da avaliação e, ao invés de trabalhar com a forma correta do ângulo, a formatação adequada do ângulo, aí acaba usando diferente e aí se perde, né? E aí tem alunos, eu tive alguns alunos, não muitos, mas vários, que vêm com aquelas calculadoras enormes, aquelas programáveis, cheias de funções, que eu, sinceramente, eu não sei mexer. Eu falo, aí o aluno chega e fala, professor, como é que acha esse seno aqui? Eu falei, meu amigo, entra no YouTube e aprende, porque eu não sei. Eu sei usar a minha calculadora. A minha calculadora eu desenrolo o meu problema. Agora, nessa daí, você precisa aprender. Mas isso acontece, gente. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar essa questão, a questão da informação do ângulo, né, das medidas lineares, porque tudo isso é ferramenta básica da topografia, né? E também, além disso, a gente tem que ter a geração da informação em torno disso. Isso é importantíssimo, né? A terceira unidade, aí começa a ficar mais interessante a nossa brincadeira. E aí começam a aparecer algumas coisas um pouco diferentes. Principalmente, a gente começa a trabalhar com a questão angular, e aí vem a questão das orientações angulares. Né? Aí a questão angulares, ela é uma coisa que ela é completa, né? Pô, completa não, ela é complexa, né? Ela é complexa e isso aí é uma coisa que vocês vão ver que não é uma coisa muito fácil de se fazer. Quando a gente começa a trabalhar com essa questão questão de orientação, aí é meio crítico, né? Então é um problema e essa é a grande dificuldade, né, que os alunos sentem, né, nessa parte inicial, que é tratar essa questão de você transferir um ângulo, né, você transferir um ângulo, por exemplo, de um conjunto angular, né, você transfere para uma outra situação. Como é que eu vou botar esse exemplo para vocês? Isso nós vamos ver na prática, né? Todos vocês ali já conheceram a quadra da faculdade ali, do campus, né? Aquela quadra poliesportiva que tem ali. Nós vamos fazer a nossa prática ali. A quadra poliesportiva, eu estou falando com vocês, mas eu estou dando umas pausas que eu estou imaginando, lembrando um pouco o espaço aqui que a gente tem. Ali na quadra nós temos uma saída que vai para os vestiários ali, e nós temos uma outra que é quando nós saímos, a entrada e saída normal, na lateral ali, na lateral da quadra, né? Próximo à baliza ali da trave, do gol, da cesta e tal. Então imagina que a gente vai fazer um trabalho no qual nós vamos representar toda aquela quadra ali. Só que em conjunto com isso, nós temos que representar também
o portão principal de entrada do campus, lá para a rua ali, para a rua Antenor de Moura, né? Representar o prédio ali naquela situação. Então, não sei se todos vocês têm a quadra, né? Tem a quadra na memória, mas o campus com certeza. Então, para você poder chegar e fazer com que você tenha aquele conjunto da quadra ali, lido, e o conjunto que vai pegar a lateral do prédio, a frente do prédio, aquela rua ali, a rua principal ali, né? A rua de entrada da instituição, Antenor de Moura, você não tem como chegar e você vai formar um conjunto, vai, mas você não tem uma mágica de fazer com que, andando por terra, devido até aos obstáculos que existem, naturais, você consiga fazer uma leitura única e todo mundo fique no mesmo desenho a partir de leituras únicas de um único ponto. Parece confuso, mas não é tão confuso. Então, ou seja, a topografia, você usa um equipamento, né, que vamos falar mais sobre ele, vamos ver na aula prática lá, e esse equipamento depende de você ter visadas, conseguir enxergar, conseguir olhar e tudo. Então, para você poder chegar e conectar aquela parte da frente do campus, da faculdade, com a quadra, você precisa utilizar conexões entre os ângulos. E esses ângulos são conectados através de uma operação, que a gente chama de poligonal, e aí nós vamos ver isso aí. E aí, essa poligonal ela tem que estar orientada... Opa! Já voltou ao normal aí. E essa poligonal ela tem que estar orientada e ela precisa estar ligada através de uma orientação que a gente chama de azimuth, né? Essa é a parte mais complexa para a compreensão dos alunos, né? Porque envolve muita questão de trigonometria. É uma questão de trigonometria plana, mas é o que eu falo em todas as turmas que eu lecionei até hoje e do lado de vocês eu vou falar. A topografia se resume a triângulo retângulo. Então, tudo se resume a um triângulo retângulo. Você resolveu o triângulo retângulo, e triângulo retângulo se resolve como? Seno e cosseno, acabou. Tangente é consequência. Também você usa tangente, mas usa menos. Mas tudo se resume a triângulo e retângulo. Então, nós vamos trabalhar com seno, cosseno e tangente. Simples. Trabalhando com isso, tudo se resolve. Tá? Então, essa parte angular, ela tem uma importância muito grande, e a parte até de um pouco mais complexa para o entendimento, né? E aí, na unidade 4, que a gente fecha o assunto até a P1, e a aula prática que nós vamos ter, ela vai fechar esse assunto, a planimetria, né? Quando a gente fala assim, eu falei do assunto da planimetria, né? Na topografia, classicamente, existe uma divisão entre a parte plana, né? E a parte que você sobe e desce. Ou seja, o quanto você anda, o quanto você desloca na horizontal e o quanto você desloca na vertical. Seja a vertical para cima, seja a vertical para baixo. Então, a parte plana, ela é tratada separadamente. Por quê? Porque a parte plana ela está associada simplesmente a uma questão x e y. Então, quando tem uma questão de x e y, nós estamos associados diretamente à questão plana. E quando a gente fala em altimetria, que é a próxima unidade aqui, nós estamos falando da questão do Z, ou seja, a questão do vertical, do sobe e do desce, tá? Então, deixa eu fazer só alternar alguma coisa aqui para vocês. Espera aí, deixa eu fazer uma alternância aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Bom, vocês estão... Acho que o quadro aqui, deixa eu ver se... Só vou mostrar uma coisa aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu acho que assim fica interessante. Então, eu só vou recapitular uma coisa aqui. Vou ver a ideia aqui, eu esqueci a questão do quadro.
Eu acho que aqui, aqui, deixa eu ver, não, aqui vai estar uma boa altura. Então, falando daquela questão angular, só para vocês olharem aqui, imagina que isso aqui seja a quadra, né? E a quadra, ela tem um acesso aqui. Aí, entrou pela lateral da quadra, aqui nós temos o prédio principal da faculdade, acho que está ali, está bem sinalizado, dá para ver, tá? E aqui nós temos a rua. Tá? E ali vai, aí vem para lá, e está aqui. Então, imagina que nós vamos fazer um levantamento nessa quadra, né? Então, só para... Aqui eu não preciso mais deixar o Q da quadra. Então, nós temos um levantamento no qual nós vamos fazer medidas angulares para esses cantos da quadra. Por exemplo, estou fazendo uma coisa aqui. Só que para poder chegar aqui, quadra nós estamos dentro, o prédio nós estamos dentro. Então imagina que para medir a frente do prédio aqui, eu teria que fazer uma medida angular aqui, aí eu teria que fazer uma medida angular daqui, até poder chegar ali. Tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa questão desse ponto aqui, com esse ponto aqui e com esse ponto aqui, eles precisam ter uma ligação entre eles. Tá? Então, existem ângulos entre eles que são... Está mal desenhado aqui, mas eu estou poupando aqui só um caminho para vocês verem. Então, o que acontece? Então, esses ângulos precisam ser, vamos botar assim, conectados. Por isso que a questão do angular é importantíssima, né? Ou seja, eu formo um caminhamento para poder sair da quadra, eu venho para cá, daqui eu venho para lá, até que eu consiga levantar todos os meus pontos. Imagina que daqui também eu tenho que colocar um ponto aqui para poder ler esses dois lados aqui. Então eu tenho que pegar esse ponto aqui também, que está aqui, e ligar ele aqui também. Tá? Então, essa geometria, quando eu falo essa questão geométrica e a questão do ângulo, da importância do ângulo, é pelo seguinte, que tudo isso, se eu tiver esse ângulo, se esse ângulo aqui tem uma determinada amplitude, determinado grau, se eu não medir ele de uma forma controlada, de uma forma rígida, quando a gente fala rígida, né, rigidez de figura, é que o ângulo ele é firme. O ângulo foi lido e foi lido corretamente. Isso faz com que essa abertura angular aqui, ela não seja menor ou não seja maior. Se ela for menor, o que vai acontecer? Não consegue ver o quadro todo. Espera aí, deixa eu ver aqui. O quadro não está conseguindo ver o quadro todo, não? Tá ruim assim ou tá... Tá vendo? Tá conseguindo ver parte dele aí ou não? Responde alguém aí. Para mim tá tranquilo. Só dá para ver metade. Metade. Você fala daqui para cá? Porque eu só escrevi daqui para cá. Daqui para baixo eu não escrevi nada. Eu só estou usando essa metade aqui. Eu estou usando aqui, ó. No caso do lado. Do lado que você fala... Metade horizontal. Parte da quadra. Então, peraí, deixa eu sinalizar melhor aqui. Deixa eu sinalizar um pouco melhor aqui. Peraí. E aí, como é que tá aí? Tá melhor ou tá pior? Porque pela minha visão... Melhorou um pouco. Pela minha visão tá assim, eu estou olhando aqui o monitorzinho do lado, pelo monitor do lado eu estou conseguindo ver a quadra que está aqui, e aqui seria o prédio, né? Não sei se estou conseguindo ver isso aqui, o que eu estou vendo. É só porque isso. Tem que colocar nos 3 pontos aí, sim, mais ações, aí vai na opção lá, colocar ecrã inteiro. Entendeu? Colocar ecrã inteiro. 3 pontinhos aí, ó. Tá, Mais colocar ecrã inteiro.
E aí vai aparecer. E agora? E agora? Já aumentei a tela. Melhorou aí? Entrar em modo ecrã inteiro. Já botei tela inteira. Tá em tela inteira aqui. Deu uma melhorada aí ou não? Aqui não. É. Deixa eu pensar aqui, só essa parte aí. Aqui onde está a minha mão está aparecendo ou não? Aqui que não tá, daqui para baixo não está aparecendo. Verticalmente está aparecendo, professor, não está aparecendo a lateral. Então, peraí, deixa eu dar um ajuste aqui na. E agora? Não sei se piorou ou melhorou. Deu uma melhorada ou piorou? Depois eu tô mexendo Aqui eu tô conseguindo ver, professor, de boa. Então agora. Então boa pergunta. Tá conseguindo ver aí legal, né? Bom, então, gente, vai querer ter uma ideia aqui que tá ainda aqui, tá aparecendo alguma coisa aqui. Tá aparecendo alguma coisa aqui, agora eu não sei como é que tá aqui para vocês, né? Eu já não estou conseguindo ver as perguntas que eu estou colocando aqui, eu não estou conseguindo ver porque eu tirei da tela inteira aqui. Estou na tela inteira, aliás. Mas fala aí alguém que está bom ou está ruim, tem que falar, fala no áudio aí, senão eu não consigo ver. Tá bom, tá bom. Então tá. Então eu não vou estender muito isso aqui depois nós vamos detalhar um pouco mais, só para explicar para vocês assim, que esses ângulos, eles têm que ser, eles têm que ter uma rigidez entre eles, né? Eles têm que estar bem amarrados, que a gente chama, né? Ou seja, o ângulo é essencial para isso. Porque se esse ângulo aqui, por exemplo, abrir muito ou diminuir muito, ele vai fazer com que a quadra, por exemplo, fique mais afastada do prédio ou fique mais próximo do prédio do que realmente seria, né? Isso seria o objetivo de mostrar isso aqui, né? Então, quando fazendo assim um paralelo, quando você está trazendo você está operando, está tendo um levantamento topográfico, né? Ao ter que ao ter que mudar o aparelho de local, você tem sempre que ter um cuidado na hora de você amarrar essa ligação, fazer essa leitura desses ângulos, né? E orientar eles da melhor maneira possível, porque o que acontece? Quando você faz isso de uma forma inadequada, você faz com que as formas, né, o que você está levantando, fique mais afastado ou menos afastado. Isso aí é o objetivo de eu ter desenhado isso aqui, só para poder dar uma ilustrada para vocês aí, tá? Só para mostrar isso aqui um pouquinho. E aí, gente, uma outra coisa, deixa eu só mostrar uma outra coisa aqui em relação à questão plana ou vertical. Vamos botar plana, que a gente chama plana, horizontal e vertical, né? Imagina aqui que eu tenha aqui isso vai ser legal. Isso aqui eu tenho um morro, um exemplo de um morro, né? Vou fazer um levantamento desse morro. Esse morro ele vai ter que estar associado, na hora que eu fizer uma representação dele, eu acho que aqui vai ser legal. Eu vou representar o morro aqui, ele vai ter uma associação com uma planta. Isso aqui, por exemplo, imagine que isso aqui seja a planta que vai sair do levantamento. Essa é a planta. Tá? Essa planta aqui, ela vai ter um Y e vai ter um X. Tá? Ela tem um X, tem um Y, ou seja, tem um eixo cartesiano, e esse eixo cartesiano aqui representa o quê? Representa justamente
o sistema das coordenadas horizontais, das coordenadas planas, ou seja, a coordenada que vai dizer, por exemplo, a distância entre o pé do morro e o topo do morro. Um exemplo, a distância entre eles medida aqui. Mas ao representar o morro, na planta, o que acontece? Eu não tenho como chegar aqui, eu tenho, claro, que fazer uma coisa, eu vou ter que associar a esse meu XY, eu tenho que associar um Z. Tá? E esse Z, ele não é representado de uma forma tridimensional. Você não pega uma planta e você constrói tipo uma maquete. Claro, existe uma maquete com uma questão específica, mas eu não falo que você tem uma maquete que você vai andar com aquilo para cima e para baixo no campo, na tua obra. Não, você vai ter formas de representar o que é Z. Tá? Então, quando você tem o Z ele é representado de forma, vamos botar, diferente do X e Y, que você tem uma coordenada que localiza aqui, você vai ter uma grandeza que representa o Z. Tá? Isso que é um barato. E aí, eu vou só fazer uma coisinha aqui, aí a gente tem uma representação, por exemplo, que o morro fica representado através de curvas de nível, né? E aí você tem um Z específico para esse nível aqui, um outro Z específico para esse nível, um Z específico para esse nível, um Z específico para esse nível. Tá? Então, cada ponto desse tem uma associação com Z. Então, quando a gente fala de planimetria e altimetria, planimetria a nível de operação de campo, né? Existe. Atualmente a gente não tem uma operação de campo essencialmente planimétrica. Tá? Eu vou explicar isso para vocês. A gente não tem uma operação de campo que vai só dar planimetria. Toda operação de campo hoje em dia, ela te dá a planimetria, o XY, vamos botar assim, e te dá o Z também. O que ocorre de diferente é que o Z ainda tem operações específicas somente para o Z. Tá? Vamos botar uma coisa aqui bem... Vou caracterizar uma coisa para vocês. Algum de vocês aí já ouviu falar de recalque? Quem trabalha em obra, trabalha em construção, já ouviu falar de recalque? Sim, professor. Sim. Então, o que é o recalque? O recalque é quando a construção ela se acomoda de acordo com a movimentação, ela recebe carga e o solo vai se acomodando. Certo? Quem respondeu aí? Sim. Não, quem respondeu o nome de quem respondeu? Sou eu, Luciano. Luciano. Oi? Tá, porque falou sim, eu não estou sabendo quem é, eu estou olhando aqui para o quadro, o Luciano que falou. Então, o solo vai se acomodando, então o solo vai tendo movimentos verticais, né? Ou seja, a estrutura do prédio pode até ter um deslocamento não simplesmente horizontal, vertical, pode ter uma associação vertical dele estar sendo afetado na inclinação da sua estrutura, mas a acomodação do recalque ela é vertical. E aí, nesse caso, você tem uma operação topográfica essencialmente vertical, ou seja, essencialmente altimétrica, que relaciona um determinado tipo de equipamento só para você fazer a leitura de quanto isso vai descendo de acordo com o tempo, de acordo com a movimentação de carga. Você vai colocando carga na estrutura e você vai vendo se aquele solo está se movimentando, está tendo um movimento vertical de acordo com o que era esperado ao longo daquele intervalo de tempo. E para isso você tem que ter uma operação de topografia que só mede o quanto está descendo na vertical. Tá? Então, ainda... Oi? Desculpe interromper, só para mim, porque tem uma dúvida rapidinho. A gente Sim. pode atrelar esse recalque, tem alguma coisa a ver com a inércia do planeta ou não? Eu ouvi isso uma vez de um engenheiro, não sei se é a realidade, né? Ou é ficção.
mas tem a ver com o nosso planeta estar em movimento constante, em rotação, né? Então, é um trabalho natural, né? Da movimentação de terra, do solo, do subsolo, do magma, enfim, até o centro da Terra. Isso tem a ver com... Não, nesse caso específico, não, você não tem, porque você não teria, para você poder ter olha só, a Terra ela tem um raio, muito boa a colocação do Luciano, então já vi que o Luciano não acredita que a Terra é plana, né? Não. Tá bom. Então, o que acontece? A Terra ela tem um raio, né, de aproximadamente 6.300 quilômetros, né? Então, para o magma poder, movimentação da Terra como um corpo, né, ele influenciar num recalque, né, com recalque você vai ter um solo recalcando uma fundação mais profunda, talvez aí uma coisa de algumas dezenas de metros, né? Então você não vai ter, olha a relação, faz uma relação de dezenas de metros para 6.300 quilômetros, né? Então aí você teria que ter, não tem muito a ver isso, porque aí você teria você tende a ter um D, seria que estaria uma questão de uma derivação, né? Já no caso seria um D' de alguma coisa, né? De quanto isso corresponderia. Então isso não tem muito a ver. O movimento da Terra tem a ver com outras coisas, né? Tem a ver, claro, com os movimentos da crosta, né? Claro, que a chamada geodinâmica, né? O quanto a Terra se movimenta no seu dia a dia, mas o movimento da Terra de rotação e o movimento de translação, eles são únicos, são particulares, e isso não afetaria um recálculo de uma obra. É uma coisa muito pequena em termos proporcionais do que a Terra é, entendeu? Show, professor. Só uma dúvida de maluco mesmo. Tá bom? Obrigado. Não tem dúvida de maluco, não. A gente vai conversar muito sobre várias coisas, vamos falar sobre marés, sobre ondas, sobre uma série de coisas, e espero que a gente consiga até quebrar alguns mitos na cabeça de algumas pessoas que ainda acreditam, né? Mas tudo bem, quando estamos relacionados com ciência, e a engenharia utiliza a ciência, claro, nós estamos relacionando essencialmente com uma questão de números que comprovam a realidade. Eventos naturais são explicados, né, através da física, né, e também você tem associado a grandeza matemática para poder incorporar isso tudo. Então, isso que é importante. E, gente, assim, agora, antes de eu voltar e continuar na ementa, o importante da topografia, gente, é o seguinte, é que agora vocês estão entrando no ciclo profissional, né? E, de certa forma, tem que ser assim, o engenheiro ele tem que pensar da solução mais simples para o seu problema, né? Ou seja, então você tem a topografia, ela representa o quê? Você tem que pegar uma parte do espaço que você tem e você tem que representar aquilo. Então você tem que associar questões vamos botar assim, como eu falei no início lá da aula, de modelagem, ou seja, você pegar uma geometria, vamos falar uma coisa aqui, você pegar a geometria que você vê no espaço, ou seja, aquela que descreve o espaço, aquela chamada geometria descritiva, você saber associar os planos. Olha só, eu não tinha um morro aqui, eu não peguei um plano e associei esse morro a um plano, ou seja, então você tem as vistas que o plano te dá, que é uma questão da geometria descritiva, que não entra a questão analítica, não entra a questão numérica, e aí você associa a chamada geometria descritiva, analítica, ou seja, geometricamente você vai analisar esse espaço através de vetores. Tudo isso aqui é uma questão vetorial. Só que a gente não vamos trabalhar com espaço nem subespaço. Tudo isso aqui torna-se um único subespaço que nós vamos trabalhar, que é o espaço justamente de representar isso aqui. E aí nós vamos associar a questão mais simplória para o nosso problema. Ou seja, por isso que eu falei que tudo é triângulo retângulo. Porque o triângulo retângulo é o mais fácil de resolver. Eu só resolvo as coisas pelo triângulo retângulo. Se você quiser resolver pelo isósceles, pelo escaleno, você pode resolver, mas você vai ter mais problema.
Então, se eu pegar um problema que tenha um triângulo isósceles, um triângulo escaleno, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser transformar ele em retângulo. Aí daí eu sigo. Ou seja, então a topografia, você faz uma associação direta de pegar tudo aquilo ali e transformar em triângulo retângulo. Não é o fim do mundo. Ai, meu Deus do céu, eu vou pegar seno e cosseno e eu vou morrer. Não, ninguém vai morrer com seno e cosseno. A calculadora te diz tudo. A calculadora te dá tudo. Só que você agora, você tem instrumentos, você tem elementos angulares que você mede através desse instrumento e você vai ter que transformar aquilo em questão de projeção de seno e de cosseno. Essa é a naturalidade da topografia. Então, a gente não está... A questão não é complicar, a questão é facilitar. Tá? Então, agora a gente tem que começar a enxergar sob uma outra ótica. Tá? Deixa eu voltar agora lá com a ementa. Antes que eu suma aqui, vamos lá. Para a gente poder continuar. Plau, vamos lá. Está compartilhada a tela aí. Então, quando a gente fala de altimetria, né, nós vamos trazer essa associação de você... Aí vem palavras que são muito associadas. Isso aqui já é da segunda parte da disciplina, no segundo bimestre. Que é a questão da altimetria, quando a gente fala altimetria. A altimetria é a parte que envolve as alturas, né? Em topografia, nós temos as alturas, sim, só que nós temos outros sistemas que substituem o termo altura, tá? Então, muita coisa vai estar associada a nivelamento. Nivelamento não é você botar tudo no mesmo nível. Pelo contrário, nivelamento é você descobrir que as coisas não estão no mesmo nível, estão em níveis diferentes. E aí você precisa executar operações de nivelamento para descobrir justamente as diferenças de nível, ou seja, os desníveis. Então, algo está desnivelado em relação ao outro, mas não significa que um tem que abaixar ou o outro tem que subir. Você tem que identificar, a topografia primeiro identifica o quanto eles estão diferentes um em relação ao outro. O quanto, por exemplo, que eu desenhei ali, o pé do morro, o quanto ele está mais baixo do que o topo do morro. E aí, claro, baseado na planta, o engenheiro, você, o engenheiro, vai descobrir o quanto você tem que tirar de material depois para você poder botar o morro todo ele num plano só, num nível só, numa altura só, um outro termo, numa cota só. Então, isso você vai descobrir posteriormente. Tá? Mas primeiro você precisa identificar o quanto aquilo está mais alto ou o quanto aquilo está mais baixo. Isso é a função da altimetria. Né? E um outro tópico que a gente traz, aí já é a questão topológica, ou seja, como você descreve aquele teu lugar, e aí como o teu relevo é representado. A topografia é essencialmente a representação do relevo. Então você precisa utilizar formas a mostrar aquilo que eu trouxe aqui para vocês, ou seja, de curva de nível, né, de como você desenhar uma curva de nível, como é gerada uma curva de nível. Atualmente você faz a curva de nível, vamos lá, uma coisa importante, gente, que isso aí que eu acho que é fundamental ao engenheiro entender, né? A curva de nível é desenhada no computador, isso é natural. E depois eu vou mostrar um exemplo ali, vou até falar uma coisa com vocês. Mas você, quando está no campo, né, se você olha uma planta topográfica, eu já vou entrar no próximo tópico, que é o que encerra o nosso semestre, você precisa entender como você representa aquela planta, como você enxerga aquela planta, e se aquela planta, você olha aquela planta e você está no terreno, você recebe a topografia, você está no terreno e você olha aquela planta. Então, aí você precisa olhar aquilo ali e entender exatamente se aquelas curvas de nível representam aquela realidade. Então, isso que é importante. Você pode chegar e falar assim, opa, tem um problema nessa planta. Essa planta não está de acordo com o terreno. Então, isso que o engenheiro precisa desenvolver ao longo da sua vida profissional, vamos botar assim, esse feeling, né? Esse sentimento de olhar o terreno
identificar que aquele terreno não está batendo com aquilo que foi proposto, que foi levantado, tá? E aí entra o que nós chamamos de uso da planta topográfica, né? Uso e emprego da planta topográfica, né? Então, aqui que vocês estão vendo ali, tem vários itens, ou seja, as declividades, né? A declividade é o quanto um terreno ele tem diferenças em termos angulares, né? Em termos proporcionais, os declives, os aclives, né? Então, você conseguir identificar, você interpretar uma planta, você pegar e saber tirar uma cota, vamos falar sobre taluz, vamos falar sobre a linha de grade, né? Ou seja, de como você calcula um grade, ou seja, o que é uma linha de projeto dentro de uma linha real, ou seja, um morro, você tem as curvas de nível, aquilo é uma linha real. Mas você, por exemplo, você vai arrasar aquele morro sei lá, na altura, o morro tem 100 metros de altura, você vai arrasar ele, você vai cortar ele na altura 80. Então, você vai ter uma linha de projeto, que é uma linha de projeto para passar no nível 80. Então, isso que a gente chama de grade. Mas nós vamos conversar isso mais à frente, né? E vamos trazer, e finalmente nós encerramos com o chamado cálculo de volumes, que é fundamental para você poder associar, porque você pega uma planta topográfica, aí a primeira coisa que ela vai chegar para você ver assim, eu vou, olha só, tem duas coisas, você pode arrasar um terreno, ou você pode, vamos usar o termo do dia a dia, você pode arrasar um terreno, arrasar, escavar, ou seja, você tirar material de um terreno, ou você pode cubar esse terreno, ou seja, você pode colocar material. Existem termos também que o pessoal usa cubar para arrasar, né? A chamada cubagem, né? Porque aí são duas coisas, né? Uma coisa é você cortar, outra coisa é você aterrar, o corte e aterro, né? Tudo isso é utilizado a partir da planta topográfica. E aí a gente tem uma relação que é o quê? De você pegar aquela cubagem, aquele terreno cubado, né? Que é um terreno que ele está sem trabalho, terreno natural, aliás, perdão, porque terreno natural, aquele terreno sem estar trabalhado, e o terreno cubado é o terreno que foi trabalhado, ou seja, ou ele foi cortado ou ele foi aterrado. Né? Particularmente, até chegando ao termo corriqueiro, eu acho melhor falar o termo cubar quando você está jogando material. Né? Estou jogando material aqui, eu vou cubar esse terreno, uma cubagem. Eu vou jogar tanto aqui. Mas também, por outro lado, você entende, quando se retira material, você está cubando. E aí você, quando fala a questão de cubo, é porque você associa o quê? Bota aí, a carroceria do caminhão. Você vai pegar, você tira aquele material do terreno e joga na carroceria do caminhão, e você vai ter lá naquela carroceria do caminhão tantos metros cúbicos, né, que a carroceria pode parecer um cubo, né, no caso, lá. Aí a caçamba lá parecia um cubo, né? E aí você tem esse termo que é utilizado. Mas o importante é saber o seguinte, o terreno ou você corta ou você aterra para poder chegar num nível teu de projeto, num nível ideal para o seu trabalho. Então, isso é você calcular o volume. Só que na topografia a gente trata a questão geométrica, ou seja, a questão da topografia levantou um terreno, determinou que ali vai sair de material, ou vai entrar de material, tantos metros cúbicos geométricos. Só que não é só isso. Você tem a questão do solo, da composição do solo, que aí já é outra disciplina que trata, e vocês vão aprender isso com certeza, saber se aquele solo ali, ele se expande, o solo naturalmente ele se expande quando sai do terreno. Se eu cortar aquele morro, o material, quando eu colocar ele em um bota-fora, por exemplo, ele vai, o local de você depositar aquele material ele vai se expandir. Né? Então, essa expansão, né, que a gente tem do material, né, isso aí pode acontecer, isso aí na topografia não acontece, varia de acordo com a quantidade do material, da composição do material. E aí você precisa entender essa relação. Isso aí é outra disciplina que trata isso, trata a questão física. A topografia trata a questão geométrica. Não é só a questão geométrica. Resolveu a questão geométrica, você tem que associar aquilo à questão física. Claro que nós, daqui dentro da topografia,
nós vamos tratar o que compete à topografia, ou seja, a questão física. Então, se chega lá no final, na avaliação para vocês lá, eu falo assim, você vai fazer um cálculo de volume de uma área, você vai fazer aquele cálculo de volume para um determinado terreno, eu pergunto lá quantos metros cúbicos de material vai entrar, vão ser aterrados. Você vai calcular aquilo, você vai aprender a desenvolver isso através de uma planta, e aí você vai pegar, são 50 metros cúbicos. Tá, então isso aí vai me dar 5 caminhões. Tal. Beleza. É isso que eu estou pedindo. Mas não estou analisando a composição do solo. Não. O interesse nosso não é esse. É analisar somente essa questão aí. Tá? Trabalhar em cima desse lado geométrico. A questão física ela fica para uma outra abordagem, outra disciplina que naturalmente vai trabalhar isso com a competência devida. Certo? Então, a nível de ementa, o que nós vamos chegar vai ser isso aí, gente. Nós vamos chegar até esse nível de ementa aí, desse inventário para trazer para vocês. Né? Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou trazer uma coisinha para vocês aqui interessante, que eu vou mostrar uma... Não, antes disso eu vou mostrar para vocês uma questão aqui. Agora eu lembrei que eu tenho uma coisa aqui que eu acho que vai ficar bem interessante para vocês verem aqui. Eu vou baixar aqui vou mostrar para vocês uma planta topográfica, que a esse nível agora já despertou o interesse. E eu vou pegar essa planta, vou mostrar para vocês. Eu acho que está aqui ainda. Eu vou mostrar o vídeo do terreno. Como é muito recente que eu fiz isso aqui, eu vou mostrar o vídeo do terreno para vocês. Depois vocês vão ver a planta, né? Deixa eu só subindo ponto do vídeo. Peraí, gente. Peraí, gente. Deixa eu baixar aqui o vídeo aqui. Peraí, que eu tô falando aqui ao invés de tá baixando o vídeo, né? Deixa eu baixar aqui Deixa eu baixar o vídeo aqui. Não, peraí. Tá, peraí. Então, já baixei aqui o segundo. Aí eu vou baixar um terceiro aqui. E vou baixar aqui um quarto também. Para mostrar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu desconectar aqui meu WhatsApp. Bom, gente, então, vamos lá. Deixa eu só... Tá aparecendo o que para vocês aí? Tá aparecendo um slide, professor, um slide aqui pra gente. O slide mesmo tem que aparecer. Peraí, deixa eu botar a coisa aqui. Então, vamos lá. 1100. Deixa eu ver se o Media Play vai bem. Então... Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui. Agora deixa eu tirar o compartilhamento aqui.
Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma situação de um terreno ali que foi feita uma topografia semana retrasada, né? Foi feita uma topografia, eu estava lá fazendo o serviço, e aí eu estava conversando com o engenheiro que vai receber, que recebeu a planta, né? E aí havia uma discussão entre a gente sobre, porque havia um levantamento anterior, e a gente estava discutindo justamente que teve que se fazer uma nova topografia, porque justamente parecia que não era a realidade do terreno aquela representação. E aí que entra o papel do engenheiro de receber uma planta e enxergar se aquela planta realmente ela condiz com o que seria a realidade do terreno. Eu vou mostrar, são 2 vídeos aqui, eu não lembro mais aqui, mas vou ver se aqui, esses 2 vídeos aqui eles vão mostrar, eu vou mostrar depois para vocês. Depois do vídeo eu vou mostrar a representação que o engenheiro fez para mim, né? Falou assim, Marcelo, vê se esse aí seria mais ou menos assim, depois eu faço um desenho no terreno e mostro para ele, não, eu acho que é assim. Depois eu vou mostrar para vocês a planta, né? Deixa eu compartilhar aqui o vídeo para vocês verem. Blau. Tá aparecendo um vídeo aí? Hein, gente? Tá aparecendo um vídeo aí? Tá aparecendo. Tá sim. Tá, então peraí, deixa eu botar o vídeo aqui para rolar. Tá vendo? Isso é um terreno, eu vou narrar para vocês, é um terreno que tem... Vocês estão vendo o quê? Um monte de mato, pedra e árvore, né? Isso. É isso mesmo, mato, pedra e árvore. Isso aí, esse terreno só tinha isso aí, vai ser feita uma construção. E interessante aqui nesse terreno, ó, deixa eu dar só uma pausa aqui. Pô, uma pausa aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Vou voltar mais um pouco, eu vou aqui, vou pegar o ponto certinho da pausa, pronto. Nesse terreno aqui vai ser feita uma construção, olha lá, tá vendo aqui, ó, aqui uma pausa aqui. Aí aqui tem, ficou um pouco borrado, mas deixa ele rolar aqui. Então essa construção aqui, esse terreno, logo aqui ao lado dele, né, mais ou menos por aqui, tem passa um rio, né, um rio importante, né, e, opa, deixa eu lá, deixa eu compartilhar não, peraí. Passa um rio importante, vamos dizer assim. Tá aparecendo outro vídeo aí não, né? Ainda não. É isso mesmo, não é para aparecer não. Então. Agora tá ou não? Tá aparecendo o vídeo aí? Tá aparecendo. Então, e aí o que acontece, né? Deixa eu passar esse vídeo aqui, depois eu mostro para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo um rio aqui, né? Um rio aqui. Esse é o lado oposto àquele que eu mostrei no primeiro vídeo. Depois, terminando aqui, o vídeo é muito curtinho. Esse eu filmei e mandei pelo WhatsApp para a pessoa lá. Tá vendo? Aqui tem um rio, né? E aqui eu tô dentro do terreno, ou seja, eu estou mais ou menos no limite do terreno. Estava mostrando aqui o rio. E aqui eu mostrei ali que eu nem sei o que eu mostrei. Tá, mas eu vou só mostrar para vocês uma coisa. Eu acho que eu vou deixar a tela assim. Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, acho que fica menos borrado. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compartilhar o vídeo com vocês. Vai ficar um pouco menor, mas eu acho que ele fica um pouco mais fácil de ver. Tá vendo? Aqui agora esse é o terreno, tá vendo? Aqui você tem uma subida para a rua. Essa parte superior aqui é a rua, tá? Que você vê que tem uma subida, e aqui é uma parte baixa,
e aquele rio fica para esse lado de cá, né? Aquele rio que eu mostrei. O rio aqui, no caso, está de costa para a câmera, né? Então, esse aqui é um terreno no qual aqui, antigamente, há muito tempo atrás, né, tem essa série de pedras soltas, né, que tem ali. Isso significa o quê? Que algum tempo atrás, isso passou água ali também. Tá? Ou seja, ali passou água, né? Ali passou água, há algum tempo atrás. Tá aparecendo o CAD aí? Tá, né? Tá, professor, tá aparecendo sim. Tá aparecendo o CAD, mas aí eu não quero mostrar o CAD agora, não. Deixa eu mostrar uma outra coisa. E aí, havia uma dúvida, porque tinha uma planta anterior, e essa planta anterior, ela justamente ela mostrava uma coisa diferente do que seria o terreno, né? O terreno não seria exatamente aquilo ali que estava mostrando não seria exatamente aquilo que estava mostrando na foto, né? Então agora deixa eu mostrar uma coisa, deixa eu compartilhar uma coisa para vocês. E aí a discussão o problema foi que detectou que aquela planta ela não seria verdadeira. E aí eu fiz aquela filmagem, né? Aí eu mandei para o engenheiro que está responsável pela fundação da obra, né? E aí ele falou, tá vendo? Agora está aparecendo uma linha com os desenhos aqui. Vocês estão vendo? Está aparecendo aí ou não? O escrito rua? Sim, Tá, professor, tá aparecendo no papel. Isso. Então aí eu fiz aquelas filmagens para ele e falei assim, olha, do que eu olhei aqui, claro, aí já vem o sentimento que eu tive, do que eu estou vendo aqui, não parece que a planta anterior, ela não está de acordo com esse levantamento, ela está diferente, né? Porque aí eu fiz a filmagem e mostrei para ele que próximo na direção da rua, né? Aqui está a rua e o rio estaria mais embaixo, né? Havia uma composição de curva de nível diferente que indicava um terreno diferente e tal. Aí ele fez um esboço para mim e falou, seria uma coisa mais ou menos assim, que é isso que eu mostrei agora no vídeo. Aí eu fiz também um croquis para ele na hora, fiz um desenho e mostrei e mandei para ele. Esse aqui está muito clarinho, mas não sei se vocês conseguem ver. Ó. Eu fiz um desenho assim mostrando que a rua estava ali, as curvas se aproximavam mais aqui da rua e o terreno embaixo ele era mais plano, né? E aqui tinha um rio, né? Ou seja, aquilo que estava... O interessante disso é o seguinte, aquilo que estava na filmagem, eu mandei para o outro engenheiro, né? Ele viu lá, ele falou, realmente é isso, tem um negócio, ele fez um esboço dele e eu fiz um outro esboço que ficou, de certa forma, parecido com o dele, mas eu tentei mostrar que essa parte aqui central, não sei se eu estou conseguindo ver, essa parte central aqui, ela era mais plana do que parecia ser na planta anterior, né? Apesar de você ter aquelas rochas soltas e tudo, aquilo ali mostrou e eu falei, não, legal, aí viu, mais ou menos é isso aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês agora a planta no CAD, para vocês verem a planta daquele levantamento, como aquilo ficou no CAD. Aqui, ó, essa é a planta do CAD. Vocês estão vendo aqui, ó? Está vendo o CAD de todo mundo aí ou não? Eu tô vendo, sim. Isso, tá com fundo preto ali, porque eu tô no model. Alguém aí mexe em CAD ou não? Sim. Não, sim é você que está falando, né? Luciano que está falando? Não, é o Fabrício, professor. Fabrício. Fabrício? Ah, tá, Fabrício. Então você mexe. Então, eu não sei o nome de ninguém, mas daqui a pouco você dá o nome de todo mundo. Mas é importante vocês terem um bom conhecimento sobre isso. Então, o que acontece? Então, a planta que ficou mais próxima da realidade seria essa planta aqui, na qual as curvas de nível se aproximariam mais daqui da rua, né? E aqui você tem uma parte mais plana, né? Uma parte que indica aqui, por exemplo, e aqui esse que eu estou realçando aqui são as rochas, né? Que estão, só as mais importantes foram levantadas. Mais importantes foram que tinha, acho que tinha uma dimensão maior do que 1,5 metro. As menores que isso, tudo não tinha interesse nenhum em ser feitas.
E aqui mais passava o rio, que só foi indicado o rio ali, porque aqui vai ter uma obra, né? Então, antigamente, aqui tudo leva a crer que aqui passava também uma água, um rio, alguma coisa passou durante um tempo e deixou esses matacões, né, essas pedras soltas no terreno. E aqui vai ser feita uma obra de engenharia, vai fazer a casa suspensa e tal, eles estão fazendo lá o trabalho deles. E aqui, essa é uma planta topográfica. Né? Então, a planta topográfica que saiu da topografia, né, ela saiu... esse aqui está no módulo, então eu vou mostrar a prancha para vocês verem a planta, como é que ela sai. Independente de em papel, ou seja, representação em papel, tudo é feito no CAD. Hoje em dia, você faz tudo isso por comunicação digital. Né? Ou seja, você tem que saber o CAD, porque você, como engenheiro, vai receber uma planta no CAD. Se você falar que não sabe mexer no CAD, não sei o que fazer. E aí, aqui você tem as curvas de nível, aqui indica o nível de cada ponto desse, né? Ou seja, aqui você tem um desnível, ó, você tem aqui o nível 30, 50, 45, 46, 47, 48, né? Então você vê que tem quase 8 metros de diferença entre a parte mais baixa e a parte mais alta do terreno. Isso é uma ladeira e tanto, né? Mas nós vamos ver uma outra representação disso aqui. E aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, aqui você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Isso aqui, gente, parece que são intervalos iguais, né? Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, e realmente são intervalos iguais, né? Então, uma forma que você tem de representar o relevo, e aí já estou falando daquela unidade 7, até chegar aí demora, tá? Demora entre aspas, né? Mas vamos lá, até chegar, estou falando daquela unidade 7, que você, para representar o melhor terreno, você precisa lançar vistas sobre outros ângulos, né? Ou seja, você faz, vou falar um termo aqui, mas esse é um termo que a gente não usa na topografia. Vocês viram isso na expressão gráfica, ou seja, há um corte, não. A topografia, ela trata com perfis e seções, tá? Corte é quando a topografia ela indica no cálculo de volume para cortar o terreno. Quando você faz um corte com a vista aqui, você não tem um corte, você tem um perfil, você está perfilando o terreno. Então, esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e tal, você está perfilando o terreno em intervalos iguais, né? Tá vendo aqui? 0 a 1, isso aqui são intervalos isso aqui acho que eu fiz de 2 em 2 metros, eu não lembro, tem que olhar ali. E você vai mostrando como é que o terreno se comporta, da rua, entrando para o terreno, até o final do terreno, tá? E aí tem essa aqui, ó, são essas vistas aqui, ó. Deixa eu botar um exemplo, ó. Aqui você tem a estaca, que ele chama de estaca, tá vendo? A estaca 3, ó. Aqui você tem a rua, aí você entra no terreno, o terreno desce, ele fica uma parte plana, depois ele sobe um pouco até o final do terreno. Aí, em cada intervalo desse, há um comportamento diferente do terreno. Então, o projetista, né, o cara que vai fazer, o profissional que vai fazer o projeto, ele olhando isso aqui, ele já sabe, opa, peraí, aqui eu vou ter que cortar um material, vou ter que alinhar isso aqui, está dando para acompanhar o cursor aqui no CAD? Então, ele vai fazer um corte aqui, vai tirar isso aqui de material, então ele vai analisar tudo isso. E a função da topografia é justamente mostrar isso aí. Ó. Isso aqui foi de 2 em 2 metros que cortou o terreno. Tá vendo? Isso aqui tudo é indicado. Nós vamos aprender isso tudo. Quando chegar mais à frente, nós vamos mostrar. Só que para chegar nisso aqui, tem um caminho. Né? Então, isso aqui é o perfil. Aí, por exemplo, aqui tem uma escala do perfil, né? Que aqui você tem uma escala horizontal e uma escala vertical. Isso é representado. Eu retirei aqui as informações pertinentes ao local para não expor, não tenho que mostrar isso para vocês, só estou mostrando aqui a planta, né? Aqui você tem as coordenadas, né, o XY de cada vértice que você tem do lote, né? Aqui você tem a escala da planta, que é uma escala da planta 1 para 250, ou seja, tudo na topografia é escalado. Aqui é uma folha de 1 folha 1 de 3, né? São 3 folhas, uma com a planta, né? Ou seja, a representação da planta. Quando a gente fala representação de planta, a gente tem uma coisa clássica, que é isso aqui, ó, a representação do norte-sul da rosa dos ventos. Tá? A rosa dos ventos, isso aqui é importante porque o arquiteto sabe o lado que o sol se põe, o lado que o sol nasce e tal, para ele poder fazer a projeção. Aqui é só uma projeção do terreno em relação onde fica, tá vendo aqui? Uma planta de situação, ou seja, só mato aqui, né?
Aqui você tem aqui as casas do outro lado que já foram ocupadas. Então, só um exemplo para uma planta de situação para situar o teu imóvel, né? Então, isso aqui é uma representação do CAD, ou seja, daquele terreno que vocês viram no vídeo. Aí eu vou mostrar para vocês agora o que sai da topografia quando vai no campo. Agora está a tabela do Excel aí, né? Sim. Ó, a tabela do Excel. Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui o zoom. Muito pouca coisa aqui para poder ver. Depois eu vou melhorar. Então, gente, olha só. Quando você está lá no campo, o aparelho ele vai coletando um ângulo horizontal, um ângulo vertical, que tem o nome de zenital aqui, nós vamos entender o porquê desse nome do ângulo. Aí você tem um prisma, aí também nós vamos ver esse instrumento, eu vou trazer essas fotos na próxima aula para vocês verem a foto de um prisma. Aí você tem uma distância inclinada e uma distância horizontal. Por que é uma distância inclinada horizontal? Vocês viram que aquele terreno ali, ele tem desníveis, né? Ele não é um terreno totalmente plano, né? Ou seja, quando você mede, por exemplo, vou dar um exemplo, você está medindo de baixo para cima, você está medindo num plano inclinado. Mas quando você representa em planta, o ponto de vista, né, aí vocês lembram um pouquinho lá da geometria descritiva, o ponto de vista passa a ser um infinito. E aí você tem uma mudança entre a distância que é projetada, que é a distância real que existe, né, ou seja, 16,9 metros, para 17,25, né, que é a distância entre esse ponto aqui que leu e o outro, um exemplo, né, esses dois pontos aqui. E aí você tem essas mudanças. Feito isso, a partir disso aí, dessa parte inicial, aí você gera uma outra tabela. Tudo isso aqui é gerado dentro de um programa, tá, gente? Então, você gera uma primeira parte no programa, depois a segunda parte no programa. Aí, na segunda parte do programa, você já calcula as coordenadas de cada ponto, né? Ou seja, cada ponto desse que foi levantado, cada canto da pedra, um poste, um ponto usado para compor aquela curva de nível, tudo isso tem um Y, tem um X e tem um Z. Né? E também tem um azimuth aqui, que nós vamos falar com isso aqui todo um cuidado à parte. Né? Um azimuth em relação a um ponto e o outro. Né? Mas isso aqui é importante, que sai o X, o Y e o Z. E aí, finalizando, você fala o quê? Você gera uma tabela de coordenadas, né? Um X, um Y e um Z, que é o que entra finalmente no desenho. O desenho topográfico recebe uma nuvem de pontos, tá vendo? Isso aqui são pontos, tá vendo? São pontos coordenados, X, Y, Z de cada um. Tu recebe isso aqui. Recebendo esse X, Y, Z, aí que se faz o desenho topográfico, né? Você joga num ambiente gráfico, um ambiente do próprio para isso, seja ele o CAD, ou seja ele um programa de cálculo de topografia, de cálculo e desenho topográfico, para justamente você colocar essa nuvem de pontos e fazer a ligação entre os pontos. Tá? Vou sair da nuvem de pontos aqui, eu vou entrar no CAD ali só para vocês verem uma coisa. Brau. Tá vendo? Eu tenho no CAD aqui, deixa eu botar no módulo que é mais fácil. Então tá aqui no CAD. Então, você não levantou ponto aqui de 1 em 1 centímetro, você levantou ponto de acordo com a necessidade, com o desnível que você tinha e tal. E aí você pega um ponto qualquer aqui, esse ponto vai, desse ponto ligou, aqui tem um outro ponto, daqui ligou... estou botando aqui, gente, mas estou fazendo de uma forma aleatória. Tá? Você foi ligando os pontos e você foi ligando os pontos. Um exemplo, né? Eu estou ligando alguma coisa aqui. Aí você entra no desenho topográfico. Então, a princípio, você pega aquela nuvem de pontos, você coloca no teu CAD e aí você faz a ligação dos pontos e o desenho. Tá? Então, eu mostrei para vocês aqui as fases de um levantamento topográfico. Ou seja, você está no campo, você identifica, mostrei aquele vídeo, né? Assim, é bom você estar no local e ver, mas aqui dentro nós vamos ver na prática essa coisa, mas aqui eu trouxe para vocês já para dar uma mostrada aí, para dar um valor.
mostrando lá uma filmagem do local. Depois dessa filmagem do local, houve um processo de cálculo que gerou aquelas tabelas ali que vocês viram, e da tabela você foi para o CAD, do CAD finalizou isso aqui. Então, tudo que a gente vê no semestre, ele vai desde aquele vídeo até esses perfis aqui. Além dos perfis, entra o cálculo de volume, que aí já é uma outra conversa, uma outra situação. Tá? Certo, pessoal? Deixa eu voltar agora lá para o PowerPoint aí. Pronto. E aí, alguma colocação aí, alguma pergunta, alguma dúvida, Tá muito acelerado aí, gente? Se não acelerado, vocês falem que eu corro mais. Professor, Fala. será que a gente vai ter sorte ainda? Eu sou um pouco fraco nisso daí, entendeu? Nessa área aí, é uma área muito específica, né? Quando você quer fazer um levantamento de terreno para fazer uma obra de médio porte, aí você já contrata um topógrafo, ele que faz o levantamento, né? A gente não entra muito, né? E o que acontece? Será que a gente vai ter oportunidade de fazer algum levantamento em campo, mesmo nessa época de pandemia, a gente vai ter uma sorte de fazer um levantamento por irradiação ou por poliganação? A gente vai entrar nisso, né? Calcular rumo e azimuth mais no campo e tal, entender melhor, será que a gente vai dar essa sorte? Olha, a intenção de justamente marcar essas aulas práticas, que já foi passado o cronograma já para a coordenação, é justamente a gente conseguir fazer isso, né? A ideia é fazer isso. E, por exemplo, toda a turma, né, com exceção da turma passada, que não foi possível, mas a gente procura fazer isso. Procura passar essa etapa desde o início até o final, né, fazer o levantamento no campo, mostrar o início, o final, para justamente vocês entenderem tudo isso, tá? E nós vamos conseguir, tá? Independente nós vamos ter um cronograma lá nós vamos conseguir fazer isso, e a gente faz uma dinâmica no campo, de forma que vocês consigam fazer o levantamento, coletar essas informações, registrar isso numa tabela dessa, fazer o cálculo das coordenadas, transportar os azimuths, né? E fazer, claro, o desenho vai depender muito da habilidade de cada um com o CAD, né? A gente nós não vamos parar numa aula, também não posso exigir que todo mundo tenha um CAD no seu computador, absolutamente. Esse CAD é o que eu baixo pela minha conta de professor. Vocês têm acesso a elas pela conta. Vocês já baixaram pela conta de quem tem a possibilidade, conseguiu baixar isso pela conta de estudante? Não, o meu eu tenho ele mesmo, eu já tenho CAD. Eu baixei tanto o CAD quanto o civil. Mas pela instituição vocês podem baixar. E aí, tendo a autonomia... Oi? Professor, a maioria da turma não tem acesso ao CAD. Nem pelo aluno, nem o civil. O meu eu consegui baixar pela versão estudantil, tanto o CAD quanto o Revit. Isso, é essa mesma que vocês baixam. Foi essa que eu baixei também. A versão de estudante, educacional. Vocês conseguem baixar. Quem falou aí? A menina que falou aí, deu exemplo aí. Quem é que falou aí? A Andressa. A Andressa. Ah, filha do André? Isso. Ah, tá. Aí, filha do André aí. Então, vocês conseguem fazer isso. É bem tranquilo de baixar. Ele demora aí algum tempinho aí, porque ele é pesadinho, mas consegue baixar, é tranquilo de baixar ele. Só tem um procedimento meio chatinho, tem que escanear a carteira de estudante, foi minha carteira de professor, aí tem um procedimento lá que eu mando. Eu consegui só enviando o boletim do período. Ah, você foi pelo boletim. Ah, tá, o meu já pediu a carteira, que eu não tenho boletim, então deve ser isso. Eles me pediram pela carteira do professor. E aí foi possível, tá? Então, o pessoal que tiver alguma dificuldade aí, é só pegar e conseguir fazer lá, não tem mistério não, tá? Então, esse é um ponto aí importante a ver.
E aí, Luciano, complementando aí o que você falou, a intenção é justamente fazer isso, tá? Mas o importante mais, e até essa passagem hoje que eu mostrei do vídeo aqui, de tudo, o importante vocês não vão sair com a habilidade, né? E não tem tempo para isso, não é um semestre de aula que vai fazer com que vocês consigam fazer toda uma operação topográfica de campo, de desenhar e tudo. Vocês não vão conseguir isso, porque não tem tempo suficiente para isso, e vocês não estão se formando em topógrafos, né? Vocês estão se formando em engenheiros civis. Mas o importante é vocês terem essa sensibilidade que eu falei, né, que eu mostrei, de você chegar no campo, olhar, identificar uma planta que a topografia que você contratou, você olhar lá e falar assim, opa, esse aqui está diferente do que é o terreno. Aí você pode chegar e aí você vai enxergar isso, você vai ter o importante é desenvolver essa competência em você, né? Associada a essa habilidade de conseguir detectar isso, de você olhar no terreno e falar, não, peraí, isso aqui está diferente. Aqui está dizendo que eu estou subindo 3 metros, mas eu não subi nenhum. Então aí você tem que olhar. É isso que você precisa detectar para você falar assim, não, eu quero uma topografia nova aqui, eu refaz essa topografia, entendeu? Ou você mesmo faz. Você tem que ter as opções, você tem que saber que o terreno pode estar complicado, entendeu? É essa visão mesmo, professor. E o desenho, o senhor vai passar para a gente direto no CAD, ou primeiro a gente vai começar no papel? Vai desenhar, aprender a fazer esse desenho no papel, ou não? A gente só vai interpretar mesmo, né? Não, isso é muito questão do topógrafo, né? Não é nem nossa, como o senhor falou, né? Mas no papel eu vou ensinar vocês a fazer perfis, né? Eu vou passar para vocês uma planta, isso mais à frente, vocês vão ter uma planta e vocês vão fazer o perfil em cima daquela planta. A planta vai ter só as curvas de nível e as informações de escala, claro. Né? Aí com o uso do escalímetro, aí a coisa que vocês vão ter que treinar, o uso do escalímetro, né? Vocês vão fazer esse perfil na mão. E aí em cima do perfil aí você vai fazer uma projeção de alguma coisa, de um corte, de um aterro, seja o que for, você vai conseguir fazer isso em cima disso aí. Porque é importante aprender a desenhar o perfil. Porque interpretar o perfil também é outra coisa complicada. E é isso que é importante. Às vezes o cara pode receber um perfil todo distorcido, um perfil que sobe, desce. Aí você tem que entender a escala que está o perfil para você poder saber se está certo ou está errado, entendeu? Sacou essa jogada? Isso aí vocês têm que saber. Né? Então, isso aí é importante. Tá bom? Então, essas ideias aí que são as ideias que eu vejo como bem interessante para vocês desenvolverem aí no trabalho, no curso de vocês, e a gente vai tocar em cima disso. Tá? Alguma coisa aí, gente? Alguma dúvida aí? Então, vamos indo aqui. Nós já estamos indo para o finalmente da nossa aula aqui. Eu só vou passar uma definição aqui da topografia, que vai de encontro até tudo que nós falamos aí. Ou seja, conhecimento do espaço, ou seja, você conhecer o espaço. Você precisa conhecer o espaço no qual você vai trabalhar. Você vai projetar a sua obra, você tem que entender tudo aquilo aí. Né? E aí, quando a gente fala assim, a topografia tem finalidade de determinar o contorno, a dimensão e posição relativa de uma porção limitada da superfície terrestre, sem levar em conta a curvatura resultante da esfericidade terrestre. E aí, guarde essa palavra, contorno, dimensão, posição relativa de uma porção limitada. Eu vou voltar aqui no CAD para mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu voltar aqui, vou no model aqui. Estou aqui no CAD, certo? Então, de acordo com aquela definição, você tem lá, vamos começar de trás para frente, uma porção limitada da superfície. Qual era o objetivo desse trabalho aqui? Era essa porção limitada aqui, que é isso que eu grifei em azul, tá vendo? A minha representação, ela se restringe a essa porção limitada. Tá? Então, isso aqui é a essência. Essa aqui é a porção limitada. Então,
Eu estou aqui em 50 metros de extensão, um terreno que tem 674 metros quadrados, né? Então, aqui eu tenho uma limitação de espaço. Então, aqui eu não tenho influência da curvatura. Estou em um espaço muito restrito, né? E aí, eu tenho que definir o contorno, né? Eu tenho que definir o contorno, a dimensão e posição relativa dos pontos. Ou seja, então eu tenho aqui, eu vou aproximar um pouquinho mais, por exemplo, aqui, eu vou fazer relação entre essa rocha aqui e essa outra. Então entre essa rocha aqui, entre essa rocha aqui, entre essa rocha e a outra, aqui eu tenho uma distância, aqui eu botei distância mesmo ortogonal de 3 metros, tá vendo? Então, eu consigo, através da topografia, gerar um produto que, nesse produto, eu sei que, aqui eu tenho 3 metros essas duas rochas, eu não vou conseguir derrubar essas duas rochas. Mas aqui eu consigo, sei lá, vou botar sei lá, uma mesa de dama aqui. Eu sei que ali é possível, né? Então, a posição relativa dos pontos são essas. Então, você sabe que um ponto está aqui e outro ponto está ali. Aí, o contorno da superfície aqui, como é que está essa curva de nível? Ela me diz que aqui eu estou mais baixo, aqui eu estou razoavelmente plano, né? sem movimento, sem grandes diferenças ah, de altura, mas aqui eu já começo a subir muito. Eu vou subindo, subindo, subindo até chegar aqui na rua. Então, essas colocações da definição que tá sendo posta ali, né, da referência que eu usei, que é o Lelis Spartel, né, então essa referência, ela nos traz até isso aí, até esse conceito de você saber o que é uma posição relativa, a dimensão, ou seja, qual é o tamanho daquela rocha que está ali, eu posso medir ela, posso, não posso, devo, de uma porção limitada. Então, isso que é interessante. E aqui, eu boto essa definição aqui como objetivo, e nós vamos começar na próxima aula a partir desse objetivo, que é a definição que tem na norma de topografia, que é a 13133, né? Que a gente tem um conjunto de métodos e processos, né? Ou seja, a gente desenvolve vários métodos no campo, que através de medições de ângulos horizontais e verticais, vocês viram lá naquela planilha que eu mostrei para vocês, os ângulos horizontais e verticais, as distâncias horizontais, verticais e inclinadas, né, com um instrumental adequado, aí você tem um instrumental adequado. Aí nós vamos discutir sobre esse negócio da exatidão pretendida, aí nós vamos discutir essa questão de implantar ou materializar pontos no terreno, determinando as coordenadas, nós vamos desenrolar todo o início da próxima aula a partir desse Professor? Acho que a internet me caiu. Professor?
Ô, gente, voltei aqui, hein? Deu uma pane aqui no meu, sei lá, deu uma pane aqui na minha internet aqui, já voltei. Certo, já estou de volta aqui. Bom, mas já estou finalizando a aula aí, gente, já estou finalizando a conversa com vocês. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui. Tem algum material aqui, tá? Estão me ouvindo aí? Sim, Sim, professor. professor, sim. Vocês estão vendo aí na tela o Explorer aí, o gerenciador de arquivos ou não? Então, né? Bom, é o seguinte, eu vou colocar lá esse material na plataforma do Enead, que algum material de referência, de consulta para vocês, tá? Para vocês entenderem ali. Eu não vou dizer ainda os dias das aulas que vão ser as aulas práticas, né? Claro, eu vou guardar, obviamente, a definição e a aprovação lá da coordenação, e eu creio que a minha ideia inicial, tá, seriam 2 aulas agora no período de março para abril, né? Bem nessa faixa, e depois as outras aulas já, uma aula nesse período e outra aula mais já no final de junho, que aí nós vamos ter oportunidade de fazer bastante coisa, e aí à medida que a gente vai desenvolvendo aqui, nós vamos conseguir fazer de uma forma bem dinâmica, com a colaboração de todos aí, para a gente poder dar a sequência, né, gente? Então, por hoje a gente vai finalizar aí, tá? Vou encerrar esse material aqui, vou fechar a gravação aqui, vou dar um jeito de colocar essa gravação lá na plataforma, tá? E eu vou comunicando com vocês, qualquer coisa que vocês precisarem aí, lá no grupo da turma lá, né? No grupo lá do quinto período, criado lá pelo professor Guilherme lá, vocês podem perguntar aí, a gente tendo a possibilidade, responde. Eu só não respondo se eu estiver dirigindo, mas se eu não estiver dirigindo, eu respondo. Né? Dirigindo, eu não respondo, não. Tenho que primeiro parar de dirigir para poder responder, e eu respondo a vocês o que for necessário aí. Tá bom, gente? Então, agradeço aí a participação, a companhia de vocês, e até a próxima. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau.